especialmente quando em desequilíbrio, faze a experiência. Do livro Vida Feliz, de Joana de Ângeles e de Valdo Franco, mensagem número 100. Gente, vamos fazer a experiência para ver, né? O que vai dar isso? Não vai ser bom, não. Então, vamos fechar os nossos olhos, serenar as nossas mentes e os nossos corações e convidar Jesus para entrar nos nossos lares, nesta reunião que hoje se inicia um novo livro da Dona Ivone, pelo espírito do nosso queridíssimo Dr. Bezerra de Menezes. Abençoando a cada um que aqui está, que as orações possam chegar àqueles que não puderam estar conosco hoje, e dando ao Falcone a oportunidade de nos transmitir o seu conhecimento, a sua palavra, a sua gentileza. Sê conosco, Senhor, hoje, agora e sempre. Que assim seja. Que assim seja. Que assim seja. Pessoal, então, quem tiver com o microfone aberto, fecha para o Falcone poder falar e não dar microfonia. Seja bem-vindo, Falcone, muito obrigada. É com muita alegria que a gente vai começar mais um livro. Você sabe que esse grupo, não, assim, o Grupo Ivone estudou esse livro em 2017. Sim. E agora, 9 anos depois, com novos elementos, novos participantes, nós estamos aqui. Alguns filhos pródigos voltaram e vão dar início aqui ao estudo. Muito com bem. Com você a palavra e o nosso carinho. 50 minutos, 60 minutos? Seu microfone está fechado. Até um minutinho, assim, uns 2 minutinhos antes das 9, para a gente poder fazer a prece, tá bom? Tudo bem. Queridas irmãs, queridos irmãos, que as bênçãos de Jesus continuem a nos envolver através da FEAC, dos grupos de estudos da FEAC, dos trabalhadores encarnados e desencarnados e de todos aqueles que participam, mesmo sendo de outras instituições, juntos e misturados, como diz o nosso Mateus, vamos em frente. Eu estou transmitindo aqui à minha direita pelo Instagram da FEAC. Já tem algumas pessoas acompanhando também. Então, para quem está no Instagram, nós estamos hoje começando no Grupo Ivone Pereira, nós estamos começando o livro Dramas da Obsessão. Vamos fazer uma viagem através dele, a autoria de Dr. Bezerra de Menezes, pela mediunidade extraordinária da nossa querida tia Ivone. Nós vamos ver o seguinte: logo nas primeiras páginas, Bezerra de Menezes deixa claro que este livro não foi escrito para satisfazer a curiosidade acerca dos fenômenos espirituais. O propósito de Dr. Bezerra de Menezes é muito mais elevado. É despertar naqueles que conhecem mediunidade ou naqueles que estão chegando agora, começando a estudar a doutrina espírita, a responsabilidade que é trabalhar com faculdades mediúnicas e desejam colocá-las a serviço de Deus e do próximo. Nós vamos ver que a mediunidade tem 2 grupos, segundo a colocação de Allan Kardec. Eu colocaria mais um, falconizando, sem querer complementar Allan Kardec de jeito nenhum, mas só falconizando. Tem a mediunidade de efeitos inteligentes e tem a mediunidade de efeitos físicos. E tem a mediunidade fora da tarefa espírita. A professora, quando está na sala de aula, como mestra, ensinando aos alunos, é médium da educação. O juiz, o promotor, o advogado de defesa, quando estão no júri, exercendo as suas funções, com honestidade, agindo de maneira correta,
segundo a Constituição do país em que estejam, são médiuns da lei. A dona de casa, quando está fazendo o alimento, ou a secretária doméstica, e põe um sal, esquenta isso, mexe aqui, mexe ali, das mãos dela estão saindo fluidos, do pensamento dela estão saindo fluidos. E é médium da saúde. O coveiro, quando está enterrando corpos no cemitério, é médium da sanidade pública. O gari, quando está recolhendo lixo. Então, mediunidade não é só receber espírito, psicografar, tô vendo, bufar, fungar. Não é só isso, não. Quando você está na sua casa, com um livro digno na mão, lendo algo que fortalece-te como espírita, você está sendo médium da autoeducação. Então, o autor recorda que mediunidade não constitui privilégios de poucos, mas é uma faculdade inerente do ser humano, em diferentes graus. Aquilo que Kardec vai dizer no livro dos médiuns, que todos somos médiuns, mas que para a doutrina espírita é caracterizado como médium aquele em que o fenômeno repete-se com uma certa periodicidade. Ao abordar a obsessão, Bezerra amplia significativamente a sua, a minha, a nossa compreensão. Ela não é apresentada apenas como um fenômeno mediúnico, algo paranormal, não, mas como uma consequência natural da lei de causa e efeito. Alimentada por quê? Pelas nossas energias, pelas nossas perfeições e pelas nossas imperfeições morais, pelos débitos nossos do passado. Mediunidade é a oportunidade da gente tirar o nosso nome do Serasa. Tereza, você sabia que o seu nome está no Serasa, querida? Márcio, você sabia que o seu nome está no Serasa? Que é isso, Falcone? Tá não, tá. Não é no Serasa da Prefeitura de Juiz de Fora, do governador de Belo Horizonte ou da Presidência da República. Não! Está no Serasa da consciência. Se vocês estão reencarnados no planeta Terra, e eu também estou, somos farinha do mesmo saco, é porque nós ainda temos dívidas em aberto desta ou de outras encadernações, como eu costumo dizer na brincadeira, de outras reencarnações, não de outras vidas. Eu não tive outras vidas. Vai em João capítulo 10, versículo 10. Eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. E vida em abundância. Assim, nós temos que pensar. Mediunidade é sintonia mental estabelecida entre encarnados e desencarnados. A doutrina espírita está no último parágrafo do livro que é o Espiritismo ou Principiante Espírita. É a doutrina que trata da origem, da natureza, do destino dos espíritos, bem como da sua influência sobre o mundo material. Todos nós estamos cercados de espíritos. Ué, Falcone, como assim? Onde você tirou isso? Cartas de Paulo, carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Onde quer que nós estejamos, onde quer que tu estejas, nuvens de testemunhas vos observam. Aqui agora, estamos aí com cerca de 17, 18 pessoas, cada um num ponto diferente da cidade. Pode ter até gente de outra cidade, não sei. Mas entre nós está formado um circuito mental energético. Isso se chama uma egrégora, um campo magnético do pensamento. Não é só do seu celular, do seu tablet, do seu notebook, não, das nossas mentes. Com os equipamentos nós estamos usando a internet, mas afetivamente, amorosamente, fraternalmente, nós estamos ligados pela Intermind. Não só com os encarnados que estão participando desse estudo, como também com os desencarnados.
Dr. Bezerra chama atenção para um aspecto frequentemente negligenciado: os dramas humanos, as tragédias familiares, os crimes diretos ou indiretos, os desequilíbrios, os desajustes emocionais e os sofrimentos aparentemente inexplicáveis, que podem sofrer influência espiritual sem que isso elimine a responsabilidade moral do próprio indivíduo. Eu cito sempre um caso da minha família. Eu não vou falar da família da Tereza nem da Carolina, eu vou falar da minha. Meu pai fumou 52 anos. Desencarnou com comprometimento cardiorrespiratório. Nos últimos anos dele, se ele engasgasse, ele ficava roxo, perdia oxigênio. A sorte dele é que ele era clarinetista, saxofonista, tocava quase todo dia, então ele fazia um exercício com os pulmões. O seu Armando Falcone, lá em Astolfo Dutra, tinha aquelas crises porque algum espírito obsessor aproximava dele. Não, era um problema orgânico causado por um comportamento dele nesta encarnação. Mas a matriz pode também estar em outra encarnação. Desde as primeiras páginas do livro, o leitor, a leitora deste livro Dramas da Obsessão, é convidado a estudar mediunidade, não com medo, mas com coragem, com discernimento, compreendendo que o conhecimento aliado ao Evangelho apresenta a mais eficaz proteção contra a obsessão. Como é que é, Falcone? O conhecimento aliado ao Evangelho representa a mais eficaz proteção contra a obsessão. Carol, se eu fosse na sua casa agora, tem barata andando no chão para lá e para cá? Tem ratinho passando para lá e para cá? Não. Sua casa está higienizada. Tem higiene. Mateus Fraga diz: não existe evolução sem higiene. A nossa higiene não é só escovar dente, passar sabonete no corpo, shampoo no cabelo, não. A nossa higiene é moral. Assim, antes de apresentar os personagens e os acontecimentos que marcarão essa obra extraordinária, Bezerra de Menezes faz um chamado à responsabilidade espiritual. Nós não estamos aqui num parque de diversão. Ele nos convida a compreender que a mediunidade é uma faculdade natural da alma e que todos, em maior ou menor grau, sofremos influências do mundo invisível. O objetivo desse estudo, então, na abertura do livro, é refletirmos sobre a importância da vigilância moral, a importância da educação mediúnica e da transformação íntima como instrumento de proteção contra a obsessão e de sintonia e aproximação com os espíritos superiores. É significativo que Bezerra de Menezes não inicie sua obra descrevendo um caso de obsessão, mas dirigindo-se diretamente aos leitores. Antes de explicar o fenômeno, ele prepara o terreno onde esse conhecimento deverá florescer, o terreno da consciência. O agricultor, antes de jogar semente de milho, de soja, de amendoim no chão, ele ara, separa os pedregulhos, cavuca a terra, macia a terra. É isso que o Dr. Bezerra está fazendo. Logo nas primeiras linhas, ele afirma e escreve movido por um sagrado sentimento de dever. Olha só, gente, grife isso aí, sagrado sentimento de dever. A primeira coisa que aparece no livro é uma advertência. Essa expressão revela que o conhecimento espiritual não é propriedade de ninguém. Para você entrar no campo da mediunidade, você não tem que raspar a cabeça, você não tem que fazer votos, você não tem que ter um chefe, você não tem que ter uma hierarquia. Hierarquia é moral. Tem que estudar, fazer parte de uma instituição. Se for a mediunidade com Jesus à luz da doutrina espírita, fazer parte de um grupo de estudos. Saber o que está fazendo.
Antes de você, a Carolina quer ter a carteira de motorista dela. Primeiro dia que ela pisa na autoescola, entra no carro e vai dar uma volta com o instrutor. Negativo. Tem que fazer direção defensiva, tem que decorar as placas de sinalização, passar por uma avaliação psicológica. Só depois é que ela vai, então, depois de algum tempo, ir para a primeira aula prática. Assim, ele dirige-se especialmente aos médiuns, mas amplia imediatamente esse conceito ao recordar que todos os seres humanos são sensíveis, em maior ou menor intensidade, às influências espirituais. Agora, a mediunidade ostensiva é tarefa de reorganização, como eu disse, para tirarmos o nosso nome do Serasa da nossa consciência. Qualquer pessoa pode estabelecer sintonia com espíritos elevados ou perturbados, conforme os pensamentos, sentimentos e atitudes que cultiva. Chico Xavier dizia, e eu acredito que a maioria de pessoas aqui na sala são mulheres, não corro o risco de apanhar, que as preces das mães arrombam as portas dos céus. Anota aí, leia o livro Entre a Terra e o Céu, a prece refratária de Eveline, uma jovem de 12, 14 anos, atravessa e chega lá em Nosso Lar, no Ministro, no Departamento de Reencarnação. Outro ponto importante, mas isso, gente, é a prece do católico, é a prece do budista, é a prece do protestante, é a prece do xamã lá da aldeia, qualquer religião, não é a prece do espírita, não. A prece de qualquer pessoa. Outro ponto importante é a afirmação de que muitas vezes o ser humano permite o que, Falcone? Mais facilmente a aproximação de espíritos inferiores do que superiores. Por quê? Durante o dia nós temos mais pensamentos pobres do que pensamentos nobres. Isso não acontece porque Deus nos abandone, mas porque a nossa afinidade espiritual vai depender da lei de sintonia. Você está com o controle remoto na mão. Na minha mocidade, em Astolfo Dutra, só tinha sábado à tarde Abelardo Barbosa. Está com tudo, ainda está prosa, só chacrinha. Hoje, um jovem de qualquer idade, uma pessoa de qualquer idade, com o controle remoto, de graça, se entrar no YouTube gratuitamente, tem acesso a milhares de vídeos. Se entrar num canal fechado, tem acesso a um monte de coisas acontecendo por lá. Então nós temos que pensar. Pensamentos de revolta, orgulho, egoísmo, pessimismo, violência, funcionam como portas abertas às influências perturbadoras. Já a oração, a humildade, o estudo, a prática do bem, aproximam a gente do andar superior. Aproximam-nos dos mensageiros da luz. Bezerra alerta também que muitos dramas humanos têm origem ou são agravados pela influência espiritual. Entretanto, em nenhum momento transfere a responsabilidade dos nossos atos a espíritos desencarnados com intenções inconvenientes. Eles influenciam, mas não substituem a nossa vontade. Eu posso convidar. Fulano, vamos tomar uma pinga? Beltrano, vamos fumar um cigarro do que não deve? Posso convidar. A pessoa vai aceitar ou não, dependendo do livre-arbítrio dele. Então, nós permanecemos o tempo todo responsáveis pelas escolhas que nós fazemos. Por isso, essa advertência que ele coloca de cara na abertura do livro, está lá escrito em cima, advertência, constitui um verdadeiro convite ao autoconhecimento. Quem sou eu? De onde eu vim? Por que e para que eu estou aqui? E para onde eu vou? Assim, antes de investigarmos a ação dos espíritos sobre nós, Bezerra nos convida a examinarmos a qualidade dos nossos próprios pensamentos. E nós podemos perguntar, por que Bezerra de Menezes dedica essa obra especialmente aos médiuns? Porque compreende que aqueles que trabalhamos na mediunidade,
ocupamos posição de enorme responsabilidade perante a humanidade. A mediunidade não deve ser vista como privilégio, distinção, instrumento de exibição. Ah, chegou o médium tal, chegou a médium tal. Nada disso. Mas como oportunidade de serviço, aprendizado e reparação espiritual. A própria Ivone do Amaral Pereira escreveu 2 livros, se você não leu, anota aí. Recordações da Mediunidade e Devassando o Invisível. Já foram estudados aqui esses 2 livros, Denise? Pode colocar... Não, já foi toda a obra, já foi estudada desde que o grupo começou. Sim. Só que agora a gente está revendo e nessa revisão ainda não chegamos nesses, não. Muito bem. Vamos ter um exemplo. A Denise fala assim, eu já li esses 2 livros há 8 anos, há 5 anos, há 1 ano. Releia. Para quê? Porque aquela Denise já morreu. Neste 1 ano, 2 anos, 3 anos, a Denise mudou um monte de coisa, de interpretação na cabeça dela. Se ela reler o livro hoje, ela vai reler com outros olhos. O autor ressalta que a faculdade mediúnica deve transformar-se em traço de união entre os mundos objetivo e invisível. O que é o mundo objetivo? É aquele que meus olhos estão vendo. O que é o mundo invisível? Aquilo que somente quem tem a faculdade de evidência, ou você durante o sono, em desdobramento, anota aí, Livro dos Espíritos, questão 400 a 412, da emancipação da alma durante o sono. É muito interessante. O médium é chamado a colaborar, consciente da espiritualidade superior, favorecendo o esclarecimento, o consolo, o auxílio aos que sofrem, encarnados e desencarnados. Quando essa responsabilidade é negligenciada, eu vou fazer mediunidade do meu jeito. Funda lá, Centro Espírita Meu Jeito. Na Fundação Espírita Allan Kardec, ou em qualquer outro centro espírita que segue as orientações da doutrina espírita, há uma metodologia. O Livro dos Médiuns está aí como fonte de estudos e de aprendizagem. A ignorância, o orgulho, a vaidade, a falta da disciplina moral favorece o quê? A sintonia com espíritos perturbados e perturbadores, comprometendo tanto o médium quanto aqueles que dele se aproximam. Essa visão encontra plena sintonia com Allan Kardec, que ensina que o verdadeiro médium é reconhecido muito mais por sua transformação moral do que pelos fenômenos que produz. Mateus Fraga diz que o melhor trabalhador espírita é aquele que dá menos trabalho. Olha só como é que fica a situação. Vai lá no Livro dos Médiuns, segunda parte, capítulo 20. Anota aí. Está tudo explicadinho lá. Podemos perguntar, por que Bezerra de Menezes inicia a obra falando de dever e não de obsessão? Se é dramas da obsessão, não é dramas do dever. Por que ele faz isso? Porque o verdadeiro estudo da mediunidade começa pela responsabilidade e não pelo fenômeno. Muitas pessoas já ouvi falarem, eu daria tudo para ter a mediunidade do Chico, pegar um lápis, concentrar e vir Bezerra de Menezes, André Luiz, Maria Dolores, não sei quem. Todo mundo quer a mediunidade do Chico. Quem quer? As 2 mulheres com as quais o Chico é casado, Dona Angina e Dona Catarata. Quando uma larga, a outra pega. Quem é que quer a família do Chico? Quem é que quer as dores que o Chico enfrentou? Não, isso aí eu não quero, não. Você quer só um filé mignon. Minha avó dizia, quem come a carne, rói os ossos. Então nós temos que pensar como é que é a situação. Bezerra de Menezes vai demonstrar, então, que o conhecimento espírita tem finalidade educativa e finalidade moral. O pássaro voa porque tem 2 asas. Antes de compreender como age um espírito obsessor, precisamos compreender como devemos agir diante da vida. E até o final nós vamos ver que essa palavra obsessor vai ser trocada por outra. A doutrina espírita nunca separa conhecimento de compromisso. Pelo contrário. Diz Jesus,
Quanto maior o conhecimento, maior a responsabilidade. Diz a raposa para o pequeno príncipe: tu te tornas eternamente responsável por tudo aquilo que cativas. Quanto maior a sua, a minha, a nossa compreensão das leis espirituais, maior também é a responsabilidade de viver de acordo com elas. Assim, ele prepara-nos como leitores para percebermos que este livro não pretende despertar curiosidade sobre o mundo invisível, mas favorecer a nossa transformação íntima. Falcone, eu quero saber mais. Allan Kardec. Está aqui, ó. Livro dos Espíritos. Questão 642. Aprendemos que o mérito do homem está no bem que pratica e no esforço consciente para cumprir seus deveres perante a lei de Deus. O homem é responsável pelo mal que faz, não só pelo mal que faz, mas pelo bem que deixa de fazer e pelo mal que disso advém. Então nós temos nessa encarnação compromissos, deveres perante Deus e o próximo. Fazemos mais uma pergunta. Se todos somos influenciados pelos espíritos, por que nem todos desenvolvem processos obsessivos graves? Por que será? A influência espiritual, responde Bezerra, é uma lei natural da vida. Contudo, existe grande diferença entre sofrer influência e estabelecer um processo obsessivo. Eu posso olhar para o incêndio, mas nunca chegar lá perto do incêndio. Mas se eu sou aquele que ateia o fogo, quem lembra dos primeiros capítulos de Paulo e Estevão? O pai de Estevão vai lá e põe fogo na casa do intendente romano. Dá uma confusão. A vida do Estevão e da Abigail e a vida do pai dele, ele era Gesiel nessa época, vira do lado do avesso. Então, quem brinca com fogo, o ditado popular diz que quem planta ventos colhe tempestade. Mateus Fraga diz que quem planta fogo colhe cinzas. A obsessão é a permanência, afinidade e aceitação, ainda que inconsciente. Quando alimentamos sentimentos de rancor, orgulho, mágoa, inveja, ciúme, desânimo. Ai, tô tão cansado. Posso parar? Chega, né? Ah, já tô cansado. Uai, que isso, Falcone? Se assume o compromisso de um estudo de 50 minutos e com 20 você já está pondo os bofes para fora? Por outro lado, quem busca se fortalecer, cultivar a serenidade, a oração, o culto do evangelho no lar. Qual a nossa palavra da FEAC do ano passado? Reconciliar, reconciliação. Qual a nossa palavra desse ano? Renovar, reparar, reorganizar-se. Cria defesas espirituais. Isso não significa imunidade. Sábado eu vou fazer a abertura da 75ª Semana Espírita de Astolfo Dutra. O tema central é saúde. Meu tema vai ser sanidade versus santidade. Nós não vamos conseguir sair dessa encarnação, por mais que a gente se esforce, na frequência de um Francisco de Assis, de uma Clara de Assis. Por quê? Porque Jesus gosta mais deles? Não, porque eles já estão há várias reencarnações acertando mais do que nós. Assim, a dificuldade, quando surge para nós, quando sentimos que estamos numa zona de turbulência, foi criada por nós. A obsessão, portanto, raramente começa de forma brusca. Na maioria das vezes, instala-se lentamente. Como é que a gente come mingau quente? Pelas beiradas. A pessoa que quer se viciar a outra. A turma do tráfico. Como é que é? As primeiras vezes dá droga de graça. Na maioria das vezes, um processo obsessivo instala-se lentamente, através de pequenos descuidos morais, mas que repetidos ao longo do tempo nos fragiliza. Livro dos Médiuns, capítulo 23. Kardec vai falar da obsessão. Simples, fascinação e subjugação. E explica que a obsessão encontra terreno favorável quando existe afinidade moral entre o espírito encarnado e o espírito desencarnado.
Se eu ponho no canal da perturbação a minha mente, eu atraio espíritos perturbados. Se eu ponho no canal da sanidade, da santidade, eu atraio espíritos dessa frequência. O que Bezerra de Menezes deseja dizer quando afirma que o mundo material e o espiritual se interpenetram? Que antigamente a gente achava, quando morre vai para o céu, lá acima das nuvens. Quando morre e é uma criatura má, vai para os quintos dos infernos, nas crateras dos vulcões. Não é assim não, querida. O mundo espiritual está aqui, ó, ao alcance da minha mão. Não é lá depois das nuvens, depois de Tabuleiro, depois de Coronel Pacheco, depois de Eubanco da Câmara, não. Encarnados e desencarnados convivem continuamente, influenciam-se mutuamente. Embora nossos olhos físicos não percebam essa realidade, ela se manifesta por meio das inspirações nobres, dos pressentimentos, da intuição, das tentações, das ideias persistentes e das inúmeras fórmulas de intercâmbio espiritual. Voltamos no Pequeno Príncipe. Eu adoro o Pequeno Príncipe porque não é um livro de nenhuma religião, mas fala de coisas verdadeiras o tempo todo que o Espiritismo endossa. O que é que a raposa fala para o Pequeno Príncipe? O essencial é invisível aos olhos. Minha avó dizia, a sua também, quem vê cara não vê coração. Então, essa convivência entre encarnados e desencarnados não deve gerar medo, pelo contrário, deve gerar coragem. Da mesma forma que você escova os dentes, e isso evita uma série de problemas dentários nas gengivas, faça também a higiene moral. Essa convivência deve gerar coragem. Cada pensamento emitido constitui um convite silencioso a companhias espirituais que vibram na mesma faixa. Anota um livro aí que você precisa de ler. Pensamento e Vida, de Emmanuel. Eu já fiz estudo de todos os capítulos deste livro. Eu comecei a falar na doutrina espírita com 14 anos. Eu estou com um pouco mais de 30, sabe? Em cada perna. Então, vocês imaginam só. Assim, mais importante do que perguntar, quem que está do meu lado? Não é isso não. É perguntar, que tipo de pensamentos eu estou emitindo neste momento? Antigamente falava assim, diga-me com quem tu andas e eu direi quem tu és. Na doutrina espírita não, diga-me o que tu pensas e eu direi quem que você atrai. Livro dos Espíritos, questão 459, todo mundo sabe de cor. Ei, Antônio. Antônio não, como é que o menino chama? Fugiu agora. Joaquim. Ei, Joaquim. Dá tchau pro tio. Aí, fofo. Beijão pra você. Allan Kardec pergunta na questão 459. Influem os espíritos em nossas vidas? Muito mais do que podeis imaginar, de ordinário são eles quem vos dirigem. Fica parecendo que nós somos marionetes na mão dos espíritos. Na questão 466, pergunta Kardec, por que Deus permite que os espíritos nos excitem ao mal? Responde Kardec, responde o Espírito Verdade. Os espíritos imperfeitos atuam como instrumentos para testar a sua fé e a constância humana. Eles impulsionam o mal apenas quando o indivíduo deseja, servindo do auxílio nesse sentido, mas também a espíritos que te influenciam para o bem, equilibrando. Anota aí a questão chave dessa situação, é a 467. Mateus dá muita atenção a essa questão 467, Dona Anita, Irmã Clarissa. Pode o homem se afastar da influência de espíritos que o incitam ao mal? Vou falconizar. Pode o homem, a mulher, se livrar da presença de espíritos perturbados e perturbadores? Sim. Porque, em verdade, só se ligam a você os espíritos que você solicita, que você atrai pelos seus desejos, pelos seus pensamentos, pelos seus comportamentos, pelos seus sentimentos. Um dia, no processo de desdobramento, Mateus levou alguns médiuns da FEAC para assistir uma palestra de Abel Gomes. E Abel Gomes disse, na colônia Regeneração, nós não usamos a palavra obsessor. Nós usamos a palavra convidado. Convidado.
Adalgisa, você convida qualquer pessoa para entrar na sua casa, querida? Tem amigas suas que são amigas do trabalho, mas que você não convida para sua casa. Tem amigas suas que são amigas do clube de lazer que você frequenta, mas você não convida para sua casa. Adalgisa, você convida qualquer tipo de espírito para entrar na sua casa mental? A sua casa mental, querida Adalgisa, quem está com a chave na mão é você. É você que abre a porta de dentro para fora. Então, Adalgisa, só vai aproximar de você, e quando eu falo para você, tem 3 dedos apontados na minha direção, só vai aproximar de cada um de nós os espíritos que nós atraímos. Seu Abel diz que na colônia Regeneração, ao invés de obsessor, ele diz que são espíritos convidados. Chega uma pessoa na FEAC amarrada. É raro acontecer isso hoje. Na Fazenda Paraupeba era toda quarta, todo sábado chegava gente amarrada. Isso 50 anos atrás. Ah, coitado, tem um espírito obsessor ligado nele. Foi convidado pelos pensamentos, pelas palavras, pelos sentimentos, pelos comportamentos. Mais uma pergunta para a gente refletir. Se Deus permite a influência dos espíritos inferiores, qual o objetivo dessa permissão? Essa é uma das questões mais profundas da advertência. Por quê? À primeira vista, nós poderíamos imaginar que a influência dos espíritos inferiores seja uma espécie de castigo divino. Deus está castigando. Gente, Deus é amor, está em João 4:8. Deus é amor. Não tem castigo. Bezerra de Menezes nos leva a compreender que Deus não cria obsessão. Ele permite que a lei da afinidade atenue, respeitando o nosso livre-arbítrio. Cada pensamento, cada sentimento, cada atitude produz um tom, dó, mi, sol, dó. Não sei se o som chega aí. Deu para ouvir? Acorde de sol maior. Mudou a frequência. Cada acorde que eu estou dando é numa frequência diferente. Então, se eu tenho pensamentos bons, eu atraio espíritos bons. Se eu tenho pensamentos lixo, eu atraio espíritos lixo. Não se trata de punição, mas de consequência. Essa convivência nossa, dolorosa, com espíritos perturbados e perturbadores, é resultado da nossa perturbação íntima. Levanta, sacode a poeira e muda o comportamento, muda a direção. Deus nunca deseja nosso sofrimento, mas transforma até nossas dores em degraus e oportunidades educativas. A obsessão, diz Dr. Bezerra nesse livro, passa a ser compreendida como um chamado à renovação moral. Qual a principal proteção contra a obsessão apresentada por Bezerra de Menezes nesse livro? Esse livro, gente, é uma escola, é uma instrução, cada capítulo, cada página. Curiosamente, Bezerra não inicia falando em reuniões de desobsessão, passes, recursos mediúnicos. Ele aponta, antes de tudo, a educação moral. Isso merece nossa atenção. A verdadeira proteção espiritual começa muito antes do atendimento fraterno. Ela nasce na vigilância dos pensamentos, na disciplina das emoções, na humildade na fala, diante da vida e na prática constante da caridade. Nenhuma técnica, nenhuma oração, nenhum amuleto. Aqui no meu pescoço todo mundo sabe, eu tenho um amuleto, um apito. Esse apito tem uma função, isso aqui tem uma função, não é um amuleto. Mas tem gente que anda com a figa de raiz de Guiné, o outro põe um galho de arruda na cabeça, aqui na orelha, o outro faz... Cada um tem. Os espíritos riem disso. Nós vamos ver que o evangelho vivido continua sendo o mais eficiente tratamento preventivo contra qualquer influência espiritual e perturbadora. Toda quarta-feira foi hoje, das 11h30 ao meio-dia, Rádio 93 FM.
Ou então você segue o meu Instagram, @FalconeArmando. Eu tenho 30 anos de trabalho voluntário no rádio. Saúde é o que interessa, o resto não tem pressa. Então, nós precisamos investir na saúde, na higiene, na educação. Bezerra de Menezes resume o pensamento numa única frase: a obsessão entra em nós pela sintonia. A libertação começa pela renovação. É o tema de Astolfo Dutra. Deus não quer que você vire santo, Falcone. Quer que você tenha higiene, sanidade. Sanidade. Kardec ensina no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 18. Não, 17. Sede perfeitos. Mostra que o verdadeiro espírita se reconhece pelo esforço constante para vencer as suas imperfeições. Começamos a caminhar para o final, já estamos com 42 minutos, já passamos da metade. Qual o maior convite que Bezerra faz para você, leitor, leitora, para mim, para todos nós? Ao concluir sua advertência, Bezerra convida cada um de nós a estudar-nos em fraterno convívio com a nossa mente. Por isso a importância de um grupo de estudos igual a esse. O Falcone está falando isso tudo que ele está falando. Está tirando de quê? Da experiência dele. 72 anos, a minha certidão de nascimento vai completar dia 9 de agosto. Eu não, estou com 40 e olhe lá, com esforço. Muito bem, 72. Vamos pôr 71, ainda estou em 71. Menos 11, 70, são 60 anos de jornada. Eu sentei em torno da mesa mediúnica com 14 anos. E de lá para cá, nunca fiz pausas, nunca tirei férias. Então, o que Bezerra está divertindo? Convida-nos a estudar quem sou eu, de onde eu vim, por quê e para que eu estou aqui. Essa expressão revela o espírito com que toda obra deve ser lida. Mas olha só, o Falcone com 60 anos de doutrina espírita. Se um de vocês tiver 2 anos de doutrina espírita, pode ter evoluído em 2 anos, moralmente, mais do que o Falcone em 60 anos. Doutrina espírita não conta tempo de casa, conta tempo de transformação moral. Eu vou pedir para você anotar aí 2 trechos do Evangelho. Primeiro, capítulo 17, item 3. Capítulo 17, item 3. O homem de bem. Leia isso aí. Se nós fizermos 10% disso, nós vamos dar um rumo diferente na nossa vida. Capítulo 17, item 3. E o outro, capítulo 20, item 4. Um livro, uma mensagem de Erasto, Espírito. Capítulo 20, item 4. Missão dos espíritas. Eu não sei qual que é a minha missão. Mateus Fraga diz, leia capítulo 20, item 4. Leia capítulo 17, item 3. Eu não sei como é que eu saio dessa enrascada. Lê esses 2 capítulos. Vamos dizer assim, é o pulo do gato. Durante toda a leitura, nós seremos naturalmente levados a identificar personagens, a compreender perseguições espirituais, a analisar complexos processos obsessivos. Entretanto, a pergunta mais importante nunca será: quem está obsediado? Quem desses personagens está obsediado? Mas sim, o que esse capítulo me ensina sobre mim mesmo, sobre eu mesmo? Cada capítulo é pré-escrito para você. Mateus Fraga me diz o seguinte: desde que eu era moleque, com 14 anos, leia cada livro espírita de forma egoísta. Eu falei com ele, como assim? Leia como se fosse uma mensagem direta do autor para você. Ninguém nunca leu. Ninguém nunca leu. Pega aqui, ó. Vou pegar no meu celular. Tem várias mensagens aqui. Vamos ler lá. Tá aqui, ó. Uma delas. Perdoa agora. Perdoa agora. Mensagem de Emmanuel.
Está aqui. Vou ler só um pedacinho. Não te detenhas. Toma a presença do companheiro que te feriu e perdoa, ajudando a recuperar-se. Reflete e ampara-o. Ah, mensagem bonita que o Emmanuel escreveu para os espíritas. Não, escreveu para mim. Quantas vezes no salão, proferindo palestras, estudos, eu falo alguma coisa mais forte, eu vejo alguém cutucar o outro e fazer assim. Como que diz, está vendo? Isso é para você que ele está falando. Minha mãe tinha que estar aqui hoje para ouvir isso. Meu marido tinha que estar aqui. Não! A mensagem é para você. Eu não estou falando para vocês. Vocês estão ganhando um bônus hora, 1 hora de bônus hora, aguentando o Falcone aqui falando no ouvido de vocês. Agora eu estou colocando o meu pescoço na guilhotina. Eu li, estudei, anotei, meditei. Vocês estão ganhando um bônus horas. E eu estou pondo o pescoço na forca. Quem de nós aqui, Falcone, se os espíritos pudessem te mostrar quem dos presentes aqui está mais obsediado, não é para olhar para vocês, não. É para olhar para dentro de mim. O que cada capítulo, o que cada parágrafo está me ensinando não é sobre fulano ou beltrano, é sobre o Armando Falcone Filho, sou eu mesmo. Essa mudança de perspectiva transforma completamente o estudo. Em vez de procurar obsessores fora de nós, começamos a examinar nossos próprios pensamentos, sentimentos e escolhas. Está lá no livro dos médiuns. Obsessão de encarnado para encarnado, de desencarnado para encarnado, de encarnado para desencarnado, mas tem lá a auto-obsessão. Olha o narcisista. Quantas brigas conjugais, porque um acha que é mais importante do que o outro. Quantas brigas de amigos, porque fulano não vota no candidato que eu voto. Ah, para com isso, cresce. Não torce para o time que eu torço. Livro dos Espíritos, questão 919. Os Espíritos recomendam o autoconhecimento como um dos meios mais eficazes para o progresso espiritual. Está lá toda terceira quarta-feira do mês. Reunião de saúde e autoconhecimento. Então, que aplicação esse livro vai ser para a sua, para a minha, para a nossa vida? Após estudar essa advertência, só advertência de abertura, somos convidados a realizar um exercício simples durante a semana. Antes de dormir, antes de deitar, sentado na cama ou em pé, não faz deitado não. Você não chega nem no pão nosso de cada dia. Reservemos alguns minutos para responder sinceramente a 3 perguntas. Primeiro, que pensamentos predominaram em mim no dia de hoje? Que pensamentos predominaram em mim no dia de hoje? Segundo, minhas atitudes aproximaram-me da serenidade ou da inquietação? Minhas atitudes me aproximaram, geraram serenidade ou inquietação? Agora vem a burdoada. Segura, peão. Se um espírito observasse minha vida da hora que eu acordei hoje até esse momento, sentir-se estimulado a praticar o bem ao meu lado? Se um espírito observasse minha vida hoje, sentir-se-iria estimulado a praticar o bem ao meu lado? Esse pequeno exame de consciência, realizado diariamente, fortalece a nossa vigilância espiritual e favorece a aproximação dos bons espíritos. A reforma íntima não acontece em grandes acontecimentos, mas nas pequenas escolhas refletidas todo dia. Preparando para encerrar, então, nós vamos pensar. A advertência de dramas de obsessão é o alicerce de toda a obra. Antes de apresentar os casos de obsessão, Bezerra nos convida a compreender que mediunidade é uma faculdade natural e que todos participamos consciente ou inconscientemente
do intercâmbio entre os mundos material e espiritual. Mostra que a influência dos espíritos não elimina a nossa responsabilidade. Ao contrário, a qualidade dessa influência depende da minha sintonia, dos meus pensamentos, palavras, sentimentos e comportamentos, das minhas ações. Assim, a obsessão deixa de ser vista apenas como um fenômeno espiritual e passa a ser entendida como um desafio de educação moral. Quando eu estava no primário, tinha aula de educação moral e cívica. Hoje as crianças não sabem nem cantar o hino nacional. Mais do que estudar obsessores, somos convidados a conhecer a nós mesmos. Mais do que combater influências negativas, somos chamados a fortalecer a nossa ligação com o bem por meio da oração, do estudo, da humildade, da caridade e do serviço em favor do próximo. Essa é a chave que abrirá todos os capítulos seguintes dessa obra. Antes de encerrarmos esse primeiro encontro sobre a obra, vale a pena guardar uma pergunta no coração. Quando pensamos em obsessão, quase sempre imaginamos a ação de um espírito desencarnado, sobre um espírito encarnado. No entanto, Bezerra inverte essa ação. Ele nos mostra que a grande batalha espiritual acontece dentro de nós. Todos recebemos influências, todos enfrentamos tentações, todos somos convidados diariamente a escolher entre alimentar sentimentos que nos aprisionam ou cultivar virtudes que nos libertam. Na maçonaria nós temos um princípio: cavar masmorras aos vícios e erguer templos às virtudes. Talvez a maior obsessão que precisemos vencer seja aquela que ainda permitimos que nossos próprios pensamentos exerçam sobre nossa consciência. Uma frase para refletirmos nela: a verdadeira libertação espiritual não começa quando o convidado, o obsessor, se afasta. Começa quando o Evangelho passa a governar a nossa consciência. O que Paulo de Tarso vai dizer? Já não sou eu quem vive, mas o Cristo que vive em mim. Assim, ao longo dos próximos encontros, eu desejo que todos vocês cresçam muito com essa obra. São 20 horas e 53 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta breve, objetiva, ainda dá tempo, ou eu devolvo a palavra para a nossa irmã Denise, para que possa fazer algum comentário ou encerrar aí o estudo da noite. Eu estou gravando, viu, Denise? Se você autorizar, eu coloco no youtube.com/Falcone Espiritismo e depois, se alguém quiser ouvir de novo, anotar alguma coisa, ou se quiser, alguém que não pôde comparecer hoje, eu mando o link para você distribui para o grupo. Falcone, muito obrigada e pelo grupo, que tenho certeza que o grupo aproveitou bastante. Estou vendo aqui as carinhas interessadas, né, atentas, é muito bom. Esse grupo tem uma característica muito legal. As pessoas aqui não se prendem à história que está lendo, mas na reflexão, trazendo para a sua vivência as lições que são trazidas. Então, todos sempre participam muito, se colocando e trazendo aquele comportamento que está sendo estudado na própria vida. Então, o grupo é muito dinâmico e eu tenho certeza que essa obra vai mexer com os alicerces. Com certeza. E está autorizado, pode divulgar, pode compartilhar, não há problema nenhum, vamos divulgar, né? Isso que a gente precisa divulgar. Faz um convite aí para os internautas que escutem então a filmagem e queiram participar do grupo, como é que faz? Então, quem quiser participar, é só fazer a solicitação, se já estiver fazendo parte da comunidade da FEAC, coloca ali um pedido, ou então no cartazinho que foi divulgado, tem lá o meu telefone do WhatsApp, me pede e eu adiciono. Hoje mesmo eu adicionei uma série de pessoas que me solicitaram e vai ser um prazer fazer essa caminhada junto, né? Então, aqui, todo mundo aqui está aprendendo, ninguém sabe mais que ninguém, né? Está todo mundo na mesma carruagem, buscando as mesmas coisas, que é o autoconhecimento, né?
descobrir como a gente deve fazer para usar o tal do livre-arbítrio de forma correta. Nem fala. Porque esse uso do livre-arbítrio de forma incorreta que traz os problemas. Então, essa é a grande questão. Vamos pôr foco, né, nesse autoconhecimento. Porque quando a gente se ama, a gente faz escolhas responsáveis, né? A gente faz escolhas mais acertadas. Essa relação de amor conosco mesmo, né? Que a gente precisa, que não tem nada a ver com egoísmo, tem a ver com autopreservação, né? Com buscar o que é melhor, porque nós estamos aqui para evoluir, então a gente tem que buscar o que ajuda, né? Nesse processo evolutivo. Foi muito ótimo, a introdução ao livro não poderia ter sido melhor, foi muito esclarecedora, espero que todos tenham assimilado, né? A jornada começa, foi dada a largada e agora cada um tem que buscar atrás. Perseverar. Exatamente. Perseverar, a palavra é essa. E persistir na obra do autoconhecimento e do aprimoramento pessoal, né? Então, agora aquela famosa pergunta que faz todo mundo ficar mudo. Um voluntário para a prece final? Tá vendo, Falcone, como é que a gente faz o povo ficar mudo? É só fazer essa pergunta e ninguém fala mais nada. Ai, Mas eu vou te... Estas crianças são um problema. Mas eu já vou dizer, o Márcio, que está ali coçando a barba, já assim, se preparando, eu senti que ele queria, ele vai fazer para nós. Eu ia fazer, mas já que o Márcio vai, ótimo. Falcone, isso é feito Falcone. Tá 3 querendo fazer a prece. Olha só, agora tem a disputa. Triunvirato. É um triunvirato. Vamos lá. Amigo e mestre Jesus, com muita alegria, iniciamos mais uma obra e com a profundidade para projetar as nossas vidas, o nosso conhecimento para o bem maior. Que possamos, com os exemplos e com as situações que vão ser apresentadas neste livro, entendermos cada um de nós aquilo que nos afeta ainda, positiva ou negativamente. Que possamos trazer esse estudo para a nossa vivência pessoal, alavancando nossas vidas no progresso e no bem maior. Que assim seja. Que assim seja. Parabéns a todos. Que assim seja. Então tá, Falcone, foi muito legal, foi muito bom mesmo. Tá? Todos vocês que... Boa noite. Boa noite. Boa noite. Tchau, gente. Boa noite, Obrigada, pessoal. Falcone. Tchau. Obrigado. Boa noite a todos. Tchau. Você que está acompanhando ainda aqui pelo Instagram, este estudo completo será disponibilizado provavelmente amanhã, ainda, no máximo sexta-feira, no meu YouTube Espírita, youtube.com/Falcone Espiritismo, onde nós estamos estudando vários temas, estudando o livro do Richard Simonetti, tudo que você precisa saber sobre suicídio. Ajude-nos a divulgar o youtube.com/Falcone Espiritismo, ajude a divulgar o Instagram da FEAC, que é @FEACnet, ajude a divulgar o meu Instagram pessoal, @Falcone Armando, e vamos juntos e misturados. Até o nosso próximo encontro, um excelente final de semana para todos nós. Fiquem com Deus.
Falcone, boa noite. Falcone, eu tô até aqui na FEAC, quem tá falando é o Geraldo Lama, lá do Arcanjo Miguel, tá lembrado? Manipulava suas receitas de homeopatia. Aqui, eu já vim aqui algumas vezes tentar te encontrar, que eu tenho um conhecido que tá querendo dar uma palestra, convidei para ele dar uma palestra em Juiz de Fora, e eu queria te falar sobre ele para ver se você permite que ele dê a palestra aqui. Me fala um horário que eu posso te ligar, tá? Você tá mais ocupado aí com os eventos, com palestra, com encontros. Me fala um horário que eu posso te ligar ou marcar de encontrar aqui, tá bom? Um abraço.